Olá, amigos. O que você acha que pode acontecer se um grande artista esquece o passaporte sobre a bancada do banheiro? Se você quer saber o que vai acontecer e como essa história vai se desenrolar, assista agora o segundo vídeo aqui do canal do Monteiro, que será Anos de Chumbo, leitura obrigatória para a prova da UERJ. Tudo bem? Vem comigo. Salve, galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de literatura, estou aqui com vocês para poder falar sobre Anos de Chumbo, leitura obrigatória para a prova da UERJ. É muito importante que a gente entenda que essa leitura obrigatória aqui, que ela se faz, ela é importante para você entender como fazer algumas questões. Então, principalmente da UERJ, que pela prova do meu amigo pintor, alguns alunos ficaram com aquele discurso, eu nem precisava ler o livro. Mas agora são 8 pontos, são 8 histórias, e saber, pelo menos, o que acontece, como a história se dá, é importante. Bem, vamos lá. O segundo conto do livro é O Passaporte, que apresenta um narrador em terceira pessoa, que está acompanhando esse grande artista. E aí entra uma questão bem interessante, que ele vai acompanhando, né? Quem lê o livro aqui, quem para olhar, que ele coloca essa questão aqui do passaporte, e ele vai falar desse grande artista que chega ao aeroporto. E ele chega ao aeroporto, tem ali todo um sentimento que eu acho bem interessante, porque o grande artista ele tem que passar pelo shop, e aí ele chegou cedo, ele quer sentar na primeira fileira lá da nave, quando ele entrar, não quer perder muito tempo. E aí, né, ele começa o texto dizendo: o grande artista chegou ao aeroporto Tom Jobim, ali no Galeão, né, o antigo aeroporto do Galeão, né, na Ilha do Governador, em boa hora, com a mala na mão e nada para despachar, nada para despachar. Só perdeu algum tempo na polícia, porque havia um problema com o chip do passaporte e foi preciso chamar um supervisor que liberasse. Quer dizer, tudo normal, tudo tranquilo, situação estável. E aí ele decide ir ao banheiro. E ele também desligado, também absurdo nas ideias. Então, aí o que acontece? O grande artista, ele vai acompanhando esse grande artista dentro do aeroporto, Tom Jobim. E aí, quer dizer, o tempo ele é linear, né? Ele vai do aeroporto até chegar em Paris. E ele vai contando essa gradação de fatos. E o enredo é justamente esse, né? Basicamente, o artista perde seu passaporte no aeroporto e vai encontrar dificuldades para embarcar. Bem, as confusões dessa história, a gente tem que estar atento aos subentendidos. Nós vamos ficar atento a como o Chico Buarque desenvolve essa história. Eu tenho que observar que Chico Buarque coloca para a gente aqui o quê? Ele vai dizer para a gente que o grande artista tem um plano de chegar cedo à aeronave, para sentar na primeira fileira do avião e dormir até seu destino, e ter um remedinho, né, para poder dormir bem. Só que ele, quando foi ao banheiro, sai, está naquela esteira rolante, aí ele vê um casal na frente, um casalzinho de apaixonados, e ele olha para o jovem segurando o passaporte, alisando o passaporte na mão, e aí ele tem um insight de mexer nos bolsos e cadê o passaporte? Ele não deixou escorregar da mão. Isso é uma coisa que ele já está tão habituado e não vai se dar ao luxo de chegar e deixar cair da mão. E aí ele começa a pensar, onde que eu teria deixado o meu passaporte? Só que nesse meio tempo, o passaporte desse grande artista, ele não tem um nome. Eu acho muito legal quem leu o Meu Tio, você vê que o tio não tem nome, a sobrinha não tem nome, as pessoas não têm nome. Ele trata as pessoas, é a sobrinha, é o pai, é a mãe, aqui é o grande artista. Aí ele fala de um cara que acha o passaporte, quando acha o passaporte ele não acredita. Cara, é o passaporte daquele cara que eu odeio. É um hater. E o cara, ele poderia justamente fazer o quê? Deixar o passaporte ali, dane-se. Ou pegar o passaporte e levar para um policial, um posto da Polícia Federal, levar para a companhia aérea. Mas não. Ele odeia tanto o cara que ele pega passaporte, cartão de embarque e
decide jogar na lixeira, que fica acoplada na parede, ele joga o passaporte e joga no fundo da lixeira. E não satisfeito, ele começa a suar o nariz, escarrar, e sai jogando tudo dentro daquilo ali, dentro do papel, para poder ficar assim. Se o cara olhar, não tem nada. Se quiser achar, vai ter que meter a mão naquilo ali. E aí, o narrador, enquanto isso, vai narrando os movimentos do artista que está procurando o passaporte dele. Está aqui, está ali, vai para cá, vai para lá, e nada. E quando ele decide voltar ao banheiro, ele fala, só pode estar no banheiro. Quando ele chega no banheiro, tem um playboy, chama de playboy, que ele olha, o vê entrando, vê que o cara está parado na porta, deixa ele entrar, e vai procurar o passaporte. Só que ele não vê, ele tem ali um cara do aeroporto parado, ele não entendeu. Aí ele vai entender depois que um velhinho estava usando o banheiro, que esse homem do aeroporto estava ajudando esse velhinho lá. Ele faz uma reflexão sobre ele, né? Como é que ele... Será que um dia eu vou também estar assim, viajando, tendo que contar com a ajuda de alguém para poder circular, para poder movimentar? E ele procura o passaporte, não acha. Aí ele olha na caixa acoplada, não está, ele viu que não está só a bancada, e aí ele vai para a polícia, ele vai procurar em outro lugar, e aí ele decide tentar embarcar, ver lá se de repente alguém deixou lá no embarque. Então ele volta. Quando ele está na esteira, na volta, aí ele vê passar uma mulher bonita, de salto alto, cheia de bolsas na mão, e ela para exatamente ao lado do playboy. Aquele playboy lá na porta do banheiro. E aí, esse playboy olha para trás, olha, vê o artista, o grande artista, cochicha com a esposa olha para ele e ri, dá aquele risinho e tudo mais, e eles vão. E o cara vai descobrir que ele, no caso, esse casal também está indo para Paris. Isso reforça aí uma certa dúvida. E aí o artista chega lá na companhia aérea, nada, vê tudo, e aí, quer dizer, o que resta é ir à polícia, buscar o posto de passaporte, e aí ele passa de carrinho pelo casal que o vê rir. Eles não cumprimentam, eles apenas riem. E o cara está pau da vida com tudo, né? Pô, cadê meu passaporte? Pô, ele foi no banheiro, só pode ter sido no banheiro. E quem estava no banheiro? O playboy. Depois ele encontrou na esteira, quem olhou para ele ficou rindo? O playboy. Quem chegou e quando ele voltou saindo desolado, passou pelo playboy, pela esposa, pela namorada, sei lá, e os dois ficam rindo. Isso vai criando nele um sentimento do tipo: eu fui prejudicado. E aqueles dois ali têm alguma coisa a ver. Principalmente o playboy. E quando ele está desolado, antes de voltar para casa, antes de fazer nada, ele vai para o banheiro. Vai ao banheiro. E aí ele vê, ele lava, ele faz lá o uso, lava a mão, aí a lixeira está totalmente cheia. E aí vem um insight, né? Será que meu passaporte não está aí dentro dessa lixeira? E ele começa a tirar os papéis. E aí ele mergulha a mão na lixeira. E ele mergulha a mão na lixeira, e ao mergulhar essa mão na lixeira, o que vai acontecer? Essa mão que vai parar na lixeira, ele vai ficar completamente sujo, né? Ele fica completamente sujo, e ele vai ali e, de repente, ele reconhece o cartão dele, todo sujo. É mostarda, escarro. E ele puxa o cartão de embarque. E aí ele continua ali, pô, se eu achei a passagem, pô, meu passaporte tem que estar aqui. E aí ele vai lá e consegue buscar. Só que está tudo sujo aí, tem que limpar, tirar, tem um negócio tudo melequento. E aí ele consegue, e aí ele sai correndo, porque quando ele sai do banheiro com o passaporte e o papel na mão, e o papel de embarque, ele ouve o nome dele ser chamado, porque normalmente a companhia aérea, antes de fechar tudo e embarcar, ela chama 2, 3 vezes o nome da pessoa, pedindo que ela corra até ao local de embarque, porque senão ela vai perder o voo. E ele faz isso, ele corre desesperado, chega todo suado, todo sujo. Pô, imagina, o cara com a roupa toda suja, que meteu a mão na lixeira. E aí ele vai pegar o passaporte, o cara pega o negócio todo enojado, mas
Está lá, é o bilhete, é o original, é autêntico. Cortou, deu o canhoto para ele, deu o passaporte lá e tudo mais, até rolou aquela dúvida, isso mesmo. E quando ele consegue entrar no avião, todo sujo, tem um homem sentado, que ele achou que era francês. O cara estava sentado justamente no lugar dele. E aí, ele está tudo sujo, as pessoas olham para ele com uma certa, assim, um certo nojo. E quem ele vê lá no fundo? Playboy e a esposa, que, segundo ele, fingem que não estão olhando para ele, estão mexendo no celular, mas ele começa a perceber que quem fez tudo aquilo foi o canalha do Playboy. O Playboy foi o canalha que foi responsável por tudo aquilo. E aí, mas só que ele tem que resolver um problema antes, que é tirar o cara que está no lugar dele. E aí o cara levanta muito a contragosto, porque o cara queria viajar, apesar de não ser o lugar dele, queria viajar naquele lugar. E aí, meu amigo, aí está uma deixa, um indício que era para você já ficar atento. O cara, como é que o cara que tinha um cartão que não era o cartão daquele lugar, estava sentado naquele lugar, com fone no ouvido, vendo filme, e ainda chegou, tipo, quem garante que esse lugar é seu? Quem diz que esse lugar é realmente seu? E o cara mostra, ó, tá aqui tem outro, meu lugar é esse. E o cara levanta contra gosto e tudo mais. Só que tem uma dica muito importante aí. Esse indício é muito importante. E o nosso grande artista senta, relaxa, pô, finalmente, pega o remédio para tomar, só que ele não consegue dormir. Ele está com tanta raiva, ele está tão pau da vida que ele não consegue dormir. E aí ele acaba acordando e decide passear pelo avião. Na verdade, eu queria olhar o Playboy, de onde estava a esposa. E aí, na viagem, os casacos eles ficam todos pendurados no cabide e são colocados dentro de um armário. E aí, o nosso grande artista decide uma vingança, fazer uma vingança. Ele identifica o casaco, ele vai nesse armário, identifica o casaco, mexe no casaco, o que ele acha? O passaporte do Playboy. Ele pega o passaporte, vai para o banheiro e começa a rasgar, pedacinho por pedacinho. E ele vai saboreando aquela vingança, aquela raiva, pensando, é agora que esse cara vai chegar lá e vai ficar barrado e vai ter que voltar. De repente, a namorada, a esposa dele vai ficar sozinha e vai que ele encontra a esposa, ele vai poder se vingar mais ainda do canalha, dando em cima da esposa do canalha. Então, a gente vai acompanhando esse saborear da vingança e ele contando, ele volta para o local e quando ele volta, ele dorme. Dorme, só acorda com o avião chegando lá. E aí ele procura manter uma certa distância, mas o casal fica logo à frente dele, e aí a menina sorri para ele, diz que é fã dele, o cara também, e ele agradece, e os dois vão à frente, eles param, e ele foi para a fila dele, e aí ele viu lá o Playboy desesperado, cadê meu passaporte? Cadê? Procura na mala, senta no chão, abre mala, e nada, e ele está com um risinho por dentro, um risinho de satisfação, né? A minha vingança, aquele filho da mãe, aquele canalha, quis fazer comigo, agora eu me vinguei. E aí, quem está atrás dele? O cara que estava sentado no lugar dele. O cara que levantou insatisfeito porque, pô, eu vou ter que sair desse lugar para poder um outro cara sentar. Ele se cataloga atrás dele. E o grande artista demora, porque os caras ficam reclamando da sujeira, que não dá para ver a foto, não dá nada. E esse cara, ele diz uma frase, né? Ele está com cigarro na boca, doido para fumar, e com isqueiro, e ele diz, né? A próxima vez, eu queimo. E acabou o fumo. Ou seja, é uma história que a gente hoje vive numa sociedade de superexposição. As pessoas elas fazem de tudo para ficarem famosas. É aquela coisa do Andy Errol, né?
todo mundo no futuro vai ter direito a seus 15 minutos de fama. E nesses 15 minutos de fama, as pessoas elas perdem a noção daquilo que seria real ou não real, aquilo que seria possível ou não possível. É muito interessante a gente olhar para esse ponto e perceber como que ele constrói essa questão do grande artista. Né? Ele tem a noção de que ele é amado, mas também que ele é odiado. Que há pessoas que gostam dele, mas há pessoas que não gostam. Mas só que você pensar que uma pessoa não gosta desse artista a ponto de querer pegar o passaporte dele, jogar fora, fazer o que fizer, é uma questão bem complexa. E eu tenho assim, umas questões bem interessantes, porque ele levanta a hipótese de que o Playboy é culpado, porque ele levanta, no caso, o Playboy vai aparecer em pontos cruciais que vão fazer com que, diante do desespero, do medo, da ansiedade, o cara ele enxergue o Playboy como culpado. E ele vai justamente querer se vingar e agir na forma de vingança e deixar esse artista, aí no caso, o artista tem como ideia de que ele está sendo prejudicado por esse cara e que esse cara aí é o grande vilão. E tem muitas ideias interessantes para a gente debater aqui, que a gente vai debater sim no projeto UERJ, que está acontecendo, projeto Anos de Chumbo. É um projeto de 10 aulas em que eu estou comentando esses contos e estou fazendo questões sobre os contos e você resolve questões dentro do modelo UERJ, trabalhando aquilo que são as características da prova, o que pode ser cobrado, como pode ser cobrado. Você pode participar, é só entrar na plataforma Hotmart, as aulas que você não assistir ao vivo ficam gravadas e você pode, aí no caso, participar do grupo do Telegram, mandando mensagem, trocando informações e se gabaritando, se qualificando para o segundo EQ da UERJ. Siga lá no Instagram, siga aqui nas redes sociais, compartilhe o vídeo, comenta, faz comentário, porque isso gera relevância. E dá um joinha, que ajuda bastante esse trabalho que a gente faz aqui de uma forma simpática e gratuita. Tá bom? Até a próxima aula, até o próximo encontro, que eu vou falar do terceiro conto, Os Primos de Campos, que é um conto muito interessante, que a gente vai falar de racismo, vai falar sobre drogas, falaremos sobre famílias estruturadas e outras coisas mais. Até a próxima encontro. Até lá.